boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde deste domingão, hoje dia 2 de janeiro de 2022. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Nós continuamos aqui na presença do Senhor todos os dias, clamando a Deus, suplicando o favor de Deus. E o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade, de começarmos mais um ano na presença dEle. E nós continuamos aqui com o nosso velho caderno de oração, que já está precisando, já vamos substituir ele, porque esse aqui já está cheio. E orando, clamando a Deus em favor de todos os pedidos que estão aqui. Eu fiz esse propósito com Deus de estar orando por todos vocês. Então vocês que têm deixado os seus pedidos de oração, estão aqui debaixo das nossas orações. Eu me prostro sobre este caderno e tenho pedido ali no meu quarto de oração, clamado a Deus em favor de todos os pedidos, que Jesus possa curar, libertar, salvar, abrir portas, te abençoar. Em nome de Jesus eu tenho esse compromisso com Deus e com vocês, de estar orando em favor de todos os pedidos. Então não deixe de deixar o seu pedido, não deixe de deixar o seu nome, dos seus familiares, de quem você quer bem, para nós estarmos unidos em oração. Lembrando os irmãos que as nossas orações não substituem as suas. Você deve orar. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção, lógico, você precisa orar também. Nós estamos aqui ajudando os irmãos, incentivando os irmãos à prática da oração, porque eu acredito que a prática da oração é o caminho da vitória. Não é verdade? É o caminho da bênção. É o caminho que Deus nos deixou. A oração é de Deus. Se o próprio Cristo, sendo Deus, ele orava, passava a noite, teve vez dele passar a noite orando, ele orava, ele buscava a face do Pai. Imagina nós, irmãos, que somos criaturas, somos seres decaídos, só estamos de pé é porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Então, se o próprio Jesus orava, imagina eu e você, precisamos orar. E Jesus ensinou, tem a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, não é para nós ficar repetindo a oração do Pai Nosso todas as vezes, mas ele deu ali ensinando os seus discípulos a orarem, ele deu-lhe um sinal para como seria a oração. Primeiro, ele fala que Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então nós devemos orar e falar com Deus, que seja feita a vontade dele, porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, e se não for a vontade de Deus, ele não vai fazer. Então, meus irmãos, deixe os seus pedidos, pode deixar aqui no vídeo, nós temos o nosso contato aí, e eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, se você me unir comigo em oração. Faz um propósito esse ano de 2022 de orar mais, de atentar mais para a leitura da Bíblia. É o caminho da minha bênção, que eu tenho sido abençoado desta forma. Por isso que eu estou ensinando isso a vocês. Não é nada de novo. A Bíblia sempre nos ensina isso, que devemos ter uma vida de oração, uma vida de estudo, de meditação na palavra do Senhor de dia e de noite. E se você fizer isto, é o caminho da sua bênção. Ore, busque a Deus, vigia, não deixe de vigiar. Precisamos vigiar. E também use a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Isso vai fazer bem para você e você vai conhecer o seu Deus melhor. Aí as suas orações vão ser segundo a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a Deus melhor, as nossas orações passam a ser segundo a vontade de Deus. Nós começamos a orar conforme a vontade de Deus, aí o milagre acontece na nossa vida. Então, meus irmãos, que este ano de 2022 possa ser o ano da minha vitória, o ano da sua vitória, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, muito conhecido, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Aqui Deus, né, respondendo a oração de Salomão que tinha feito o templo, ele diz, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós chamamos pelo nome do Senhor, então precisamos humilhar, orar, buscar a minha face, olha só, humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então Deus só vai responder às nossas orações se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscar a face do Senhor e de se converter dos nossos maus caminhos. Irmãos, a Bíblia sempre vai nos confrontar, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Não é que Deus é mau, não que a palavra é dura, não. Deus quer a nossa santificação. Para você ser ouvido do Senhor, para que as suas orações sejam ouvidas nos céus, para que Deus venha atender as suas orações, também você precisa de converter dos seus maus caminhos. Você precisa deixar o pecado, tudo aquilo que é errado, que a palavra de Deus condena, você precisa deixar para que Deus venha ouvir a sua oração. Tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que pedem oração para nós oramos. Mas muitas das vezes a pessoa está no vício do cigarro, está na bebida, está na prostituição, está na mentira, amigado. Irmãos, viver amigado é pecado. Impede as orações. A pessoa que vive amigado como se fosse casado, está em pecado, está em fornicação diante de Deus. Como que Deus vai ouvir as orações? Não ouve. Não é que ele não ouve, ele não atende, porque a pessoa está em pecado, e pede oração, nós oramos, lógico. Mas você também ora e muitas das vezes não é atendido. Por quê? Não se converteu dos maus caminhos. Quantas pessoas vivem amaziadas? Não estou aqui para condenar, não. É a palavra que está dizendo. Tem pecado. Tem pecado sexual. Amigado, às vezes é namorado e vive com uma vida como se fosse de casado. Às vezes, a pessoa é noivo, vive uma vida de casado, está em pecado. Está em pecado. Por isso que as suas orações não são ouvidas. Você que está noivo, namora, está noivo e vive uma vida de casado, tendo relação com a namorada ou com a noiva, está em pecado. Larga, abandona isso. Para que Deus possa abençoar o seu casamento. Você já está começando mal. Passando passando o carro na frente dos bois. Está errado. Depois, o casamento não deu certo, meu casamento tá ruim, depois que casa, já viveu uma vida muito, Agora você que já está há muitos anos desta forma, conserte, case, conserte a sua vida diante de Deus. Deus está de braços abertos, te esperando, para que você venha consertar a vida. E eu estou aqui, irmãos, o meu compromisso é com a palavra. Não adianta a gente passar a mão. Não é assim que funciona. Então, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Se tiver em pecado, tem de converter. Tem pessoa que é caloteira, mente, fala mal dos outros, xinga, a boca dela sai palavras peçonhentas, amaldiçoa os outros. Como? Como que Deus vai ouvir a sua oração se a sua boca xinga, maldiz os outros, fala mal de todo mundo, xinga os outros, maus pensamentos, deseja a morte por os outros? Como que Deus vai ouvir as suas orações? Precisa de ter uma conversão. Tem pessoas que viciadas em sites pornográficos. Muitos homens casados que pegam o celular, assiste computador, televisão, assiste filmes pornográficos de madrugada, de noite, longe da esposa. Irmão, você tem pecado, você está pecando. Você está pecando. Nós não podemos pôr essas coisas diante dos nossos olhos. Se o Espírito de Deus está dentro de você, se você tem o temor do Senhor, imagine que tudo que você assiste no celular, na televisão, no seu computador, se o Espírito de Deus está em você, Deus está vendo, Deus está agradando daquilo. Sabe que Deus está agradando de tudo que eu estou vendo, de tudo que eu estou fazendo? Então precisamos nos converter, irmãos.
Ah, pastor, eu estou nessa prática, então abandona, pede perdão para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a abandonar o vício da pornografia. Ajuda a abandonar o vício do cigarro, das drogas, né? Então, meus irmãos, nós precisamos converter os nossos caminhos, mudar de direção, buscar nos aproximar de Deus, porque para nós sermos ouvidos, é a palavra que está dizendo. Olha só, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados, sararei a terra, sararei a sua terra. Irmãos, é muito sério, o pecado afasta o homem e a mulher de Deus. O salário do pecado é a morte primeiro a morte espiritual, depois a morte física. E a segunda morte também. O salário do pecado também é a segunda morte, a separação do homem com Deus. Então, nós somos pecadores sim, mas nós não podemos aceitar ter uma vida de pecado e viver uma vida normalmente. O pecado para nós é um tropeço. O pecado para nós deve ser um escorregão, uma coisa sem premeditar, uma coisa que aconteceu porque somos falhos, mas nós não podemos conviver com o pecado. Ah não, eu sou casado e tenho uma amante. Você vai para o inferno. Vai para o inferno. Ah, eu estou namorando e tenho uma vida como de casado com a minha namorada. Se você não se converter, se você morrer, você vai para o inferno. Pode estar até dentro da igreja. Pode até estar dentro da igreja, pode estar participando da Santa Ceia, mas se não converter dos maus caminhos, você vai para o inferno. Vai para o inferno. Não sou eu que estou jogando ninguém, é a Bíblia que está condenando. É a Bíblia que condena. Não só esses pecados sexuais, é igual eu falei, mentira, engano, os vícios, a pessoa má, a pessoa que mata, a pessoa que rouba, a pessoa que faz o mal, se elas não se converterem dos seus maus caminhos, elas estão destinadas ao inferno. Não é eu que estou condenando, é a Bíblia que condena. É a Bíblia que condena. Então precisamos, irmãos, nos converter e obedecer a Deus, santificar a nossa vida. Esta palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida do homem. Através da leitura, através de ouvir a palavra, através da meditação da palavra, esta palavra tem poder para libertar o homem. Mas o homem também precisa querer. O homem também precisa querer ser liberto e se esforçar. Muitos falam, eu quero ser liberto, eu quero deixar o pecado, mas ele não esforça de jeito nenhum. Se, por exemplo, se uma pessoa bebe, ele deve evitar de frequentar um bar. Se a pessoa tem a dificuldade de deixar a bebida, ela deve deixar de frequentar um bar, deve deixar de ficar junto com os amigos que levam a ele a bebida. Então nós precisamos também tomar uma atitude. Porque a carne nossa, se deixar, ela vence o espírito. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós vencemos a nossa natureza. Então a gente fala, muitas das vezes, pastor, sua palavra está muito dura. Não é, irmãos. É a palavra de Deus. É para você ser abençoado. Se você não entrar pelo caminho da obediência, você nunca será abençoado. Porque Deus não se compatua com o pecado. Deus não aceita. Ele ama os pecadores, mas ele não quer que os pecadores que venham a ele continuem pecando. Tem de ter mudança, tem de ter conversão, é que a Bíblia fala. Olha só, se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Mudar de direção. Estou indo aqui, eu converto e volto, estou mudando de direção. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem de ter uma disposição nossa de mudança. Eu preciso converter a minha vida. Eu preciso me aproximar de Deus. Se for preciso, se eu não, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, igual eu já falei no vício da bebida, tem pessoas que têm dificuldade, vamos dizer, no cigarro. Ele não consegue deixar o cigarro, então evite ficar perto de pessoas, negue-se a si mesmo, evite sim, de ficar perto de pessoas que fumam, pessoas que vão te oferecer o cigarro, drogas da mesma coisa.
Então precisa de mudança na nossa vida para que Deus venha nos abençoar. Você quer ser abençoado no ano de 2022? Então converta dos seus maus caminhos. Entregue a sua vida ao Senhor, deixe Ele dirigir a sua vida. Busque agradar o Senhor. Não busque agradar homens. Você pode, como eu disse aqui, se a sua vida estiver em desobediência à palavra de Deus, você pode estar dentro da igreja, você pode estar participando da Santa Ceia do Senhor, você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante, você pode fazer cesta básica, dar para os pobres, isso tudo é bom, mas se você não largar o pecado, não deixar a vida de pecado, de todo jeito você está indo para o caminho, você está caminhando passos largos para a separação de Deus, está indo para o inferno. Que não tem meio termo, ou somos de Deus ou não somos. E se nós vivermos numa vida, numa prática, daquilo que a Bíblia condena, estamos indo para o inferno, estamos enganando a nós mesmos. É muito sério as coisas de Deus. Não deixa, tem muitos aí que passam a mão. Eles estão interessados somente naquilo que as ovelhas podem render para elas. Mas aqui nós estamos preocupados com a sua salvação, com a sua vida eterna. Não estou aqui para acusar, para maltratar ninguém. Estou aqui para ensinar o caminho para você ser salvo. Não adianta querer a bênção de Deus e viver em pecado. Não recebe mesmo. Não recebe. Porque Deus não aceita a pessoa que vive pecando, né, e não quer mudança. Quando nós vamos para Jesus, nós vamos todo arrebentado. Mas ali o Espírito de Deus trabalha na nossa vida e somos libertos e transformados. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, então precisamos de ter uma mudança. Precisamos nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era religioso. Nicodemos, ele obedecia todas as regras da lei. Nicodemos era mestre. Jesus fala que ele era mestre. Mas ele precisava nascer de novo. Ele precisava ser uma nova criatura. Então, ser religioso não adianta. Religião nos aponta ao céu, mas ela não nos leva ao céu. Quem nos leva ao céu é Jesus Cristo. Só Ele. E é só Ele que perdoa os nossos pecados. Então, que nós possamos refletir, irmãos. Comece esse ano, você que precisa de uma mudança, e se esforce, mude de vida. Mesmo que você tenha percas, mesmo que você tenha aparentemente percas, mas mude de vida. Não vive uma vida desregrada, uma vida de pecado, uma vida de fingimento. Tem pessoas que é hipócrita, na igreja é uma coisa, em casa é outra, no trabalho é outra, nos negócios não podemos ser hipócritas. Jesus bateu de frente contra a hipocrisia. Precisamos ser o mesmo na igreja, em casa, no trabalho, no comércio, na hora de comprar, na hora de pagar, com os amigos, com os familiares. Precisamos ser o mesmo, como Jesus era. Então que Deus nos ajude, irmãos. Vamos estar orando nesta tarde deste domingo, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de todos os nossos irmãos. E nós estamos aqui relembrando, para pregar o Evangelho. Meu compromisso é com a palavra. Doa quem doer. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Porque eu vou dar conta daquilo que eu estou ensinando. Que Deus nos ajude. Jesus te ama. Jesus jamais nos lança fora. É nós que saímos da presença de Deus. É nós que não queremos nos adequar ao Evangelho, muitas das vezes. Jesus nos ama. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas nós vamos a Jesus, mas não podemos permanecer no pecado, na presença de Jesus. Somos uma nova criatura. Para nós estarmos abençoados, sermos abençoados por Deus e ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, precisamos deixar o pecado. Precisamos deixar o vício. Precisamos deixar essa vida, como eu falei aqui no começo, muitas das vezes uma vida errada, amaziada, vivendo um solteiro, noivo, vivendo uma vida de casado com a mulher. Está errado, está em pecado. Está em pecado.
E tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele tem poder para mudar a nossa vida. Você pode ser o que for. Pode ser um assassino, pode ser uma pessoa que ninguém dá nada por você. Jesus tem poder de mudar a sua vida. Se você entregar a sua vida a Jesus, deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, Ele vai te transformar em uma nova criatura. Em nome de Jesus, oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui, Pai. Nesse segundo dia do ano, Pai, deste ano de 2022. Pai, muito obrigado por esse privilégio de mais uma vez nos unirmos juntamente com os nossos irmãos de todo o Brasil, fora do Brasil, Pai. Estamos aqui unidos em oração. Eu falei um pouco da Tua palavra. Falei que precisamos de mudança de vida. Precisamos de viver uma vida santa diante do Senhor. Não adianta, Pai, vivermos fingindo, Pai. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor vê o nosso assentar e o nosso levantar, meu Pai. Abençoa os nossos ouvintes. Ajuda, Pai, os nossos ouvintes a deixar o pecado. Ajuda os nossos ouvintes a mudar de vida, Pai. Ajuda os nossos ouvintes a se arrepender dos seus pecados. Meu Pai, aqueles que estão vivendo em pecado, ajuda eles a mudar de vida. Senhor, põe arrependimento no coração. Põe o temor do Senhor no coração, Pai, dos nossos ouvintes, aqueles que precisam de mudança de vida. Pai, nos ajuda, somos tentados a pecar, somos tendenciosos a pecar, mas nos ajude, Senhor, nos revista do temor do Senhor, que nós possamos dizer não a Satanás, não a nossa carne, não a nossa natureza. Pai, nos ajuda a viver com Cristo, viver para Cristo, andar com Cristo e viver para Cristo, Senhor. Pai, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos, Senhor, do Teu, meu Pai querido, do Teu agir nas nossas vidas, Pai. Abençoa os nossos irmãos, todos os nomes que estão aqui neste caderno de oração. Visita nesta tarde, Pai. Visita aqueles que estão tristes. Visita aqueles que estão doentes. Visita aqueles que estão passando por uma situação adversa. Pai, abre portas. Cura os enfermos. Alegra os tristes nesta tarde. Dá esperança para aqueles que estão desesperançados. Pai, muda as situações nesta tarde. Muda, Senhor. Muda, Senhor. O Senhor não somente mostra que estamos pecando, mas o Senhor tem a solução para os nossos pecados, que é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas precisamos, Senhor, de tomar uma postura diante do Senhor, porque a palavra do Senhor é clara, fala que os pecadores, aqueles que vivem na prática do pecado, não herdarão o reino dos céus. Então nos ajuda a nos libertar do pecado, nos ajuda a santificarmos a nossa vida, nos ajuda a viver uma vida reta, uma vida santa diante do Senhor, na contramão deste mundo a qual nós estamos inseridos. Deus, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, nos dá uma tarde, uma noite de domingo abençoada, nos dá uma semana, essa primeira semana deste ano abençoado, de portas abertas, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de resposta, ó Deus. Pai, muda a nossa sorte, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver uma vida santa na Tua presença, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada família, aonde a nossa oração chegar. Pai, abençoa, Pai, abre portas, converta os que estão no caminho errado. É o Senhor quem faz a obra, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e agradecemos o Senhor em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Deus abençoa a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta tarde conosco. Que vocês possam ter uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Senhor. Eu quero deixar um testemunho aqui para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, às 0 horas, estaremos aqui mais uma vez na oração da fé. Eu te convido, vem orar conosco. Deixe o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida.
Ficam todos na paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, amados. Eurípides, irmã Débora. Com imensa gratidão, estou passando aqui para dar mais um testemunho, graças a Deus, a respeito da venda de uma casa que eu pedi oração a vocês. E desde então eu vinha orando junto e vinha pedindo, né, que fosse feita a vontade de Deus e da melhor forma possível, porque nem tudo que a gente acha que é bom pra gente, né? E meu esposo estava ficando meio que desesperado, porque essa casa ela era financiada, né? Então a gente queria passar a dívida, né? Receber o que a gente tinha pago e passar a dívida. E nesses tempos de Covid, parecia até que era impossível, né? Mas como nós sabemos que para Deus não existe impossível, que Ele é o Deus do impossível, que tudo faz, né? E eu falava para Deus, meu marido estava querendo entregar a casa com um valor bem mais baixo, né, do que valia, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero que seja tão baixo, eu quero que seja um valor justo, né? Nem para o comprador e nem para nós como vendedores, que seja um valor justo. E eu fiz, né? E pedi a Deus junto nas orações, né? Cada vez que os irmãos falavam, né? Eu pedia. E teve um dia em específico que eu estava aqui em casa e orando junto e com os irmãos falaram sobre a venda de casas e eu ergui a minha mão para o céu e falei, meu Deus, eu decreto a venda dessa casa hoje. Não se passou muito tempo, meu esposo chegou com um papel na mão com uma proposta do valor que a gente tinha estipulado a venda. E ele falou assim, se você bater o martelo, a gente vai fechar o negócio. E eu li, e eu não tinha entendido, e perguntei a ele o que era, ele falou, e na hora eu comecei a chorar muito, porque ele não entendeu nada, porque eu tinha acabado de fazer a oração, e decretando a venda da casa. Fiquei muito emocionada, porque Deus é maravilhoso, né? E não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então eu gostaria muito de agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, né? Eu queria dar esse testemunho antes do final do ano. Graças a Deus, a gente vai entrar o ano sem dívida. E eu louvo a Deus mesmo. Muito obrigada, irmãos. Tenham um excelente final de ano. Umas boas festas, que o Senhor Jesus possa proporcionar a vocês ricas bênçãos sem medidas. E aos amados irmãos também, que Deus possa entrar com providência e solução naqueles pedidos que ainda não foram atendidos, mas tudo no tempo de Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos.